Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, vocês já devem ter percebido, né, que nós terminamos o nosso conteúdo do livro, né, na semana passada, às vésperas da nossa P2. Fizemos, inclusive, uma revisão para a nossa avaliação. Hoje, a nossa aula ela vai consistir numa revisão semestral. Nós vamos rever tudo aquilo que nós estudamos ao longo desse semestre. E essa revisão ela vai ser dividida em dois blocos. Um que vai ser transmitido hoje e outro que vai ser transmitido na aula da semana que vem. Então, galera, não perca, não deixe de assistir essa aula. Por quê? Essa aula ela vai começar da última unidade do nosso livro para as primeiras do nosso semestre. Para que você possa, além de revisar, né, os conteúdos que já passaram há algum tempo, revisar os conteúdos mais recentes e que possa talvez te ajudar na hora de executar a sua P2. Então presta bastante atenção aí na aula, eu vou tentar fazer de forma bem resumida para que todos consigam acompanhar. Vamos lá, o primeiro tema é a consciência do movimento. Você lembra o que é ter consciência do movimento? O que significa ter consciência do movimento? Essa resposta está lá no nosso livro, na página 86. Ter consciência do movimento é realizar o movimento prestando atenção nas estruturas do corpo que estão envolvidas nesse movimento. Quando eu presto atenção às estruturas do meu corpo, eu reduzo os riscos de lesão. Por quê? Porque eu vou sempre tentar respeitar todas as estruturas que estão envolvidas. Eu devo prestar atenção também às minhas habilidades motoras, ao ambiente social onde eu faço essa prática, ao ambiente físico. Ambiente social inclui todas as condições de cultura, preconceito, de tudo que envolve a sociedade como um todo. Toda a realidade cultural daquele povo. E enquanto o ambiente físico envolve as condições de temperatura, terreno, tudo aquilo que vai fazer com que o meu movimento tenha que se adaptar. E também prestando atenção às capacidades físicas, né? As capacidades do movimento, as características que o movimento apresenta, como velocidade, força muscular, resistência muscular, agilidade, tempo de reação, certo? Então, quando eu realizo um movimento com consciência, eu devo observar a todas essas vertentes, a todas essas características. Foi? Próximo tema que eu separei aqui para vocês foi o VO2 máximo. Você lembra o que é o VO2 máximo? VO2 máximo é o volume de oxigênio máximo, que é a capacidade do organismo, a capacidade que o organismo do indivíduo tem de captar e utilizar o oxigênio do ar que ele está inspirando. Então, o VO2 máximo é como se ele pudesse utilizar todo o oxigênio ou o máximo de oxigênio que ele inspira para a realização dos movimentos, né? Levando lá para os músculos e para as estruturas do corpo o máximo de oxigênio que ele puder desse oxigênio que ele capta, certo? Então, VO2 máximo é a capacidade que o organismo de um indivíduo tem de captar e utilizar o oxigênio do ar que ele está inspirando para se movimentar. Certo, galera? Então, o VO2 máximo é um conceito que também é importante para a nossa avaliação. Nós fizemos aqui um cálculo, né? Eu pedi para que os senhores que tivessem a possibilidade de fazer a atividade que fizessem para poder ver a quantas anda o fôlego de cada um. Certo? Retornando aqui mais um pouquinho, nós podemos ver os efeitos do fumo, galera. Nós sabemos que fumar traz muitos prejuízos para a saúde. Entre eles, nós temos diminuição da contração do estômago, ou seja, fumar dificulta a digestão. Temos também a diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos e da força dos batimentos cardíacos. Seus batimentos podem ficar mais fracos de acordo com o seu fumo, né? De acordo com o que você vai se submetendo a fumar. Vimos também
o monóxido de carbono, que é um gás tóxico, nocivo à saúde, resultante da queima incompleta de combustíveis como a gasolina e a madeira. Quando esse gás ele está presente no ar que nós respiramos, a nossa hemoglobina, né, ela tem que, além de carregar o oxigênio, tem também que carregar esse gás que é nocivo. Então, como o monóxido de carbono ele tem 220 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio, isso dificulta a chegada de oxigênio lá nas estruturas que eu estou movimentando, né? As estruturas que estão precisando do oxigênio naquele momento. Nenhuma estrutura vai precisar do monóxido de carbono, né? E mesmo assim ele chega lá nessas estruturas e prejudicando a chegada de oxigênio. Então nós falamos sobre a relação da hemoglobina e do monóxido de carbono com o movimento humano. Falamos ainda dos efeitos do álcool para o movimento. Não esqueçam disso, o álcool e o movimento. Quando você faz o uso do álcool, você pode perceber uma piora, a sua coordenação motora, ela fica pior, ela é prejudicada. Além disso, você tem um aumento no tempo de reação. Você lembra o que é o tempo de reação? É um conceito que nós vimos ano passado. É o intervalo de tempo entre o estímulo e o início da resposta motora adequada. Então, o tempo de reação é o intervalo de tempo entre o estímulo e o início da resposta motora adequada. Por exemplo, nós fizemos ano passado algumas atividades como essa aqui, Você tem um estímulo visual, que você vai ver quando eu soltar essa caneta. Vamos supor que são duas pessoas, claro, né? Você tem o estímulo visual, você está vendo aqui quando eu solto a caneta. Esse intervalo de tempo entre você ver que eu soltei a caneta e você dar a resposta motora para tentar pegar, ele se chama tempo de reação. Então, tempo de reação é o intervalo de tempo entre o estímulo e a resposta motora adequada. E quando eu consumo álcool, esse intervalo de tempo ele fica maior. Ou seja, eu tenho maior lentidão para poder realizar as minhas respostas. Além disso, o consumo de álcool provoca a diminuição dos batimentos cardíacos e da respiração, causando uma menor quantidade de sangue nas estruturas do corpo, principalmente os músculos, né, que estão sendo utilizados. Certo, galera? Próximo, nós falamos das drogas em geral. As drogas que popularmente pode ser, esse termo droga, né, pode ser utilizado para definir uma coisa ruim, uma coisa de qualidade duvidosa, ou uma palavra chula, né, como se fosse um xingamento, uma ofensa. Mas a droga também pode ser utilizada como um termo de linguagem médica, que significa qualquer substância capaz de modificar os organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Então, isso também pode ser considerado uma droga. As drogas, de acordo com a sua legalidade, se ela é permitida por lei ou se ela é proibida por lei, ela pode ser classificada como lícita ou ilícita. Temos ainda as drogas de acordo com o seu efeito que ela causa no corpo, né, no organismo. Ela pode ser classificada como estimulante, depressora e perturbadora. Estimulante se ela aumentar a atividade do seu cérebro, ou seja, estimular o seu funcionamento, deixando ele ligado, elétrico, sem sono. Como exemplo disso, nós temos a cocaína e as anfetaminas. Depressora se ela diminui a atividade do cérebro, ou seja, deprime o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique desligada, devagar. Como exemplo, nós temos o álcool e a heroína. Esse tipo de droga depressora também ela pode causar um desinteresse pelas coisas, fazer com que as pessoas fiquem desinteressadas pelas coisas, né? Pelas atividades, pela sua rotina, enfim. E temos também as drogas perturbadoras, que elas modificam qualitativamente a atividade do cérebro, modificam a qualidade da atividade do seu cérebro, deixando a pessoa com uma mente perturbada,
fazendo com que o seu cérebro funcione fora do padrão normal. Certo? Voltando mais um pouquinho, nós falamos sobre a poluição. Falamos que nós devemos evitar praticar atividade física em ambientes muito poluídos, porque quando nós estamos praticando atividades físicas, nós respiramos cerca de 10 vezes mais do que o normal. E se eu respiro cerca de 10 vezes mais do que o normal, e esse ar está poluído, eu estou colocando 10 vezes mais gases poluentes dentro do meu corpo. E isso não é legal, não é mesmo, galera? Então, vamos buscar sempre um ambiente menos poluído possível para praticar atividade física. Certo? Falamos também da importância dos pelinhos, né? Os pelos do nariz, porque eles são responsáveis por filtrar o ar que é respirado, né? Pelas pessoas. E por isso existe a importância de respirar a maior parte do tempo pelo nariz. Falamos ainda do monóxido de carbono, né? Vou ler aqui para vocês um pedacinho da página 69, ó. Quando realizamos movimentos em ambiente com ar poluído, inalamos vários gases nocivos à saúde, como dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e particulados. O monóxido de carbono, que é um gás, como eu falei com vocês, que é um gás produzido pela queima incompleta de combustíveis como a madeira e a gasolina. O monóxido de carbono, ele tem uma afinidade 220 vezes maior com a hemoglobina do que o oxigênio. Portanto, ele pode saturar as células sanguíneas, impedindo a oxigenação, ou seja, ele pode atrapalhar a chegada de oxigênio lá nessas células sanguíneas. Certo, galera? Então, sempre que eu tiver em um ambiente poluído, eu devo buscar opções que sejam mais saudáveis, buscar o ambiente menos poluído possível para praticar atividade física. Certinho? Próximo item que eu separei aqui para vocês é a tecnologia. Muitas vezes nós nem percebemos a presença da tecnologia no nosso dia a dia, né? São pequenos detalhes que são assim desde que nós nascemos, desde que nós nos conhecemos como gente. Então, às vezes a gente acaba não reconhecendo, não valorizando. Mas tudo que facilita a vida do homem é considerado uma tecnologia. Como vidros elétricos, como a roda, desde o mais simples até o mais elaborado. Só que a grande questão é que nós devemos sempre equilibrar o uso da tecnologia. A tecnologia, ela não pode prejudicar o movimento do homem, ela não pode ser um item que leve o ser humano ao sedentarismo, que prejudique a sua quantidade de movimentos. Eu devo sempre reconhecer a importância, a facilidade do uso dessas tecnologias, mas eu devo sempre buscar estratégias para que, mesmo com a presença de tanta tecnologia, eu consiga realizar pelo menos uma quantidade mínima de atividade física durante o meu dia a dia. Certo, galera? Turma, como eu falei, a nossa aula hoje vai estar um pouco mais resumida. Eu peço aos senhores que façam a leitura da unidade 11 até a nossa última unidade, que é a unidade 14. São somente 3 unidades. Façam a leitura, revejam os conceitos. E caso os senhores fiquem com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Vocês já conhecem os meios, WhatsApp ou e-mail. E eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Prestem atenção na hora de executar a nossa P2. Façam com calma, não deixem para a última hora. Fiquem com Deus e até a semana que vem.